Josimara Carmen, bem, minha cara, como é que você está? Excelente noite. Aqui ainda é dia, para o pessoal aqui é noite. Estamos aqui entrando com mais um Quinta com IDM. É isso mesmo, Carmen? É isso aí, Rodrigo Murari. Excelente noite, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui, né, conosco para mais um tema da psicanálise no Quinta com IDM. E o que será que nós vamos trazer para eles hoje, Murari? O que Será, hein? preparamos? O que preparamos? O que preparamos, Carmen? Bom, antes de falar o que nós preparamos para você, a lição de casa precisa ser feita, né, meu caro? Ei, minha cara, se inscreva no canal. Que mais, Carmen? Se inscreva no canal aqui do YouTube, ative o sininho para receber as notificações das nossas quintas com o IDM. Eu acredito que quem já entra aqui já deixa o seu like, não é verdade? Né? Cadê aquele joinha aqui embaixo? Tá aí? Então, bora lá, pessoal. Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, entre para o nosso grupo VIP, porque vocês ficam sabendo sempre dos temas que nós vamos colocar aqui para vocês todas as quintas-feiras, certo? Certíssimo. E além de você ficar por dentro e do chamado que a gente coloca dentro do grupo VIP, as apresentações aqui, os slides que vocês estão vendo, todos os slides vão para vocês que estão no grupo VIP lá gratuitamente. Sim. Então, entra no grupo e pega o link e recomenda esse link do grupo com IDM toda quinta-feira para esse teu colega, esse teu amigo, alguém que você gosta tanto, poder participar desses encontros aqui com a gente. Carmen, o tema de hoje, para essa turma maravilhosa, fizemos aqui a nossa saudação. Escreve aqui, ó, excelente noite. Coloca uma palavra-chave aqui do seu gosto. Como é que está sendo? Como é que foi? Porque quinta-feira, né, turma? Daqui a pouco já chega o final de semana. Como é que está sendo a sua semana? Se você pudesse colocar aqui em uma só palavra, que palavra seria essa? Qual seria a expressão do reconhecimento, do balanço da sua semana? Porque, olha que tema interessante. Histeria na psicanálise Josimara Carmen. E é bacana, né, Murari, que hoje nós vamos falar sobre a histeria, que é um tema abordado dentro do curso de formação. E nas quintas-feiras, cada quinta-feira, a gente vem com um tema diferente. E quais as viradas de chave que esses temas estão fazendo na vida de vocês? Porque a gente sabe que tem pessoas aqui que nos acompanham todas as quintas-feiras, né? Toda quinta-feira está aqui, ó, batendo ponto com a gente aqui no Quinta com o IDM. E bora lá, vamos seguir com a histeria na psicanálise. O que seria a histeria, né? O que é a histeria? Histeria vem da palavra histera, que significa útero em grego, né? E está aí uma ligação muito forte com o feminino, né? Já que nessa época a histeria ela era muito relacionada às mulheres. Eles diziam que quem tinha histeria, né, eram as mulheres. Os homens não apresentavam esses comportamentos, né? Freud, ele era um jovem estudioso, né, de medicina, ele estudava neurologia e ele percebia no hospital de Viena, onde ele trabalhava, que apareciam aquelas mulheres que traziam alguns comportamentos, né, alguns sintomas, como nós falamos dentro da psicanálise, não enxergavam, não andavam, às vezes traziam gravidez psicológica, dentre outros sintomas. E eles falavam que eram doenças dessas mulheres. E o é a histeria dentro da psicanálise? Para Freud,
né? Ele trouxe isso como uma manifestação no corpo físico inconsciente de conflitos emocionais intensos. Vamos seguir, né? O que seria esse movimento, tá? Desses conflitos inconscientes? Essas mulheres, né? Como a gente já estava falando aqui, essas mulheres apresentavam alguns sintomas e elas eram consideradas como descontroladas, desequilibradas, perturbadas, loucas, né? Sua Como assim, louca! Ai, Carmen? ai, Assim, sua louca, né? Ai, sua louca, né? gente, era porque não era apenas a parte física que era É, afetada dessas mulheres, a parte comportamental, assim, de emoções também. Então, essas é. mulheres tinham ataques, vocês já ouviram falar dos ataques histéricos, né? As histéricas, porque elas gritavam, elas se tornavam agressivas, elas se tornavam perturbadas, sim, ou às vezes até depressivas, Uhum. depressivas, fechadas, acuadas, né? Se sentiam acuadas. Então, traziam questões não apenas físicas, como a gente está falando, mas questões de comportamentos, de atitudes, né? E seguindo em frente com tudo isso, é importante a gente entender que Freud, ah, naquela época, era uma época muito machista, tá? Uhum. Final do século XIX, começo do século XX, uma sociedade que era regida pelos homens. Naquela época, a mulher não tinha voz, mulher não tinha posicionamento, mulheres não tinham vontades, né? Então, imagina numa sociedade onde ela era regida e determinada pelos homens, de repente as mulheres apresentavam esses tipos de comportamento. E isso já existia antes, tá? Não é que a histeria surgiu nessa época, tá? É que ela começou a ser estudada, investigada nessa época. Mas esses comportamentos a mulher sempre apresentou, né? No caso, as pessoas, nós vamos entender esse movimento, a histeria sempre existiu, desde muitos tempos remotos, É que chegou tá? uma época que ela começou a ter mais ibope, não é isso, Carmen? Ela Evidência, ela ficou começou em a ter evidência. mais evidência, ela começou a ficar mais na mídia, né? Antigamente, a gente não, obviamente, não tinha as redes sociais, a internet, né? Hoje, por exemplo, Carmen, se a gente pudesse colocar, comparando aquela época, a forma que era feita a divulgação de tudo isso, né? A forma que isso era colocado para a sociedade, você imagina na época de hoje com a internet. Eu acho que a gente ia ter um colapso, ia ser uma loucura de verdade, né? Sim, Interessante você falar que a histérica e o histérico, ele quando tem a necessidade de externar, como você colocou, de forma comportamental, fisicamente, para muitos deles, né, Carmen, chega a ser um alívio, porque a histeria ela é um alívio de uma pressão interna. Agora, sim, interessante, vocês perceberam aqui, turma, que a Carmen também colocou que a histeria, quando não é externada, quando ela não é levada para o comportamental, essas pessoas tendem a ficar deprimidas, elas ficam isoladas. A introspecção da histeria faz com que as pessoas fiquem na dela, fiquem isoladas. Elas não conseguem colocar para fora, e aí vocês imaginam essa pressão toda na cabeça de alguém, né, que não consegue explorar o que está sentindo, o que está passando aí dentro. Vocês conhecem alguém que até hoje bate perna, bate o pé ou não? Coloca aqui. Vocês conhecem alguém aí que, de repente, estoura, coloca para fora o comportamento que às vezes até te assusta, né? Hoje é muito comum.
Eu quero colocar uma coisa que você disse aqui, Carmen. Você vê, né? Antigamente, a questão machista, com certeza, era barra pesada, né? Se você hoje considera que ainda existe isso, você imagina antigamente. Mas, infelizmente, nos tempos de hoje, ainda nesse século, nessa época, nos dias de hoje, é lamentável a gente ainda ver e ter dentro de casa, fora de casa, nas empresas, esse comportamento machista. Agora, turma, imagina como era antigamente para essas mulheres. Meu Deus, a gente tem que tirar o chapéu e a gente tem que abaixar a cabeça e refletir muito nos tempos de hoje a nossa melhoria. A gente precisa evoluir como homem, né? Você que está por aqui, meu caro, e as mulheres precisam realmente serem ressaltadas, precisam desse abraço, desse reconhecimento, e que vocês conseguiram, e como sempre, né, conseguiram se posicionar para poder ter o espaço de vocês. Deixa eu dar um abraço, Carinha. Agora, né, você está defendendo o lado feminino, mas vamos também defender o lado masculino, porque, como a gente vai ver aqui, a histeria não é algo que acontece somente com as mulheres, né? Também acometem os homens. E hoje em dia, né, com esse crescimento do lado feminino, existem homens, existem ambientes que se inverteu esse papel. Exato. Quantos homens tornaram-se submissos às mulheres? Quantos Exato. homens, tá, estão reprimidos e podem Demais. sim também apresentar esses quadros reprimidos em casa, Isso. certo? No trabalho também. Por quê? Porque é aquele exagero, desequilíbrio. A gente fala que o equilíbrio é os dois caminharem lado a lado, né? Tanto no relacionamento amoroso, num relacionamento de amizades, quanto num relacionamento profissional, né? Então, o machismo não é saudável, assim como o feminismo também. O ismo não é saudável, gente. Tá? Então, a mulher foi por muitos e muitos anos submissa, né? Mas na sociedade em que nós vivemos hoje em dia, no nosso século, hoje, a gente vê também a inversão em alguns casos, alguns ou muitos casos desse papel. Então, não pode existir a inversão, tem que existir o equilíbrio, né, O Carmen? equilíbrio. Por trás de um grande homem, não do lado de um grande homem. Ao Isso é lado. importante. Ao lado, né? Ao lado de uma grande mulher, um grande homem, ao lado de um grande homem, uma grande mulher, isso é importante. É interessante você falar sobre isso, é bem delicado, né, turma, do que a gente está falando aqui, porque não tem jeito de falar da questão histérica, desse processo, né, que como a Cami falou, e vocês já sabem, vocês já estão estudando conosco, e vocês que estão aqui ainda não fazem parte do nosso curso de formação, e se você tiver a fim de tudo isso de forma mais profunda, procure a equipe, porque lá dentro das salas fechadas a gente coloca um conteúdo mais secreto, um conteúdo mais avançado, um conteúdo mais provocativo, no bom sentido. Só que a gente evita os confrontos políticos, a gente evita essas temáticas que não somam para a nossa evolução. O que a gente traz, de fato, é a psique, o que a gente traz, de fato, é a inteligência emocional. O que a gente faz aqui é Sim. como a gente traz toda a obra, todo esse envolvimento que a gente sabe que a nossa saúde emocional e mental precisa, de um jeito equilibrado. Mas é um tema também polêmico. Hoje, por exemplo, quando você fala de feminismo, né, Carmen?
e inversão, até por uma questão da mídia, está também apoiando e batendo muito isso, muitas mulheres pegam para elas como se fosse um refúgio, como se fosse um apoio para poder, vamos dizer assim, um apoio emocional para se destacar ou para se promover. E aí ela distorce esse posicionamento, esse papel, e é o que a Carmen falou, muitos homens hoje não estão colocando seu papel masculino no sentido de liderança, de prover. Mas a mulher também não pode ser provedora? Claro que sim, mas Sim. entender a diferença dessas energias, né? Homem e mulher, mulher e homem, é bem delicado. A gente não consegue aqui no Quinta com IDM colocar com mais profundidade. Mas é claro que a turma aqui está conseguindo entender, compreender o nosso ponto de vista, né, Carmen? É justamente entender o seguinte, que aqui, dentro do Quinta com IDM, nós estamos trabalhando a psique do ser humano. Tanto homem quanto mulher. Tanto mulher quanto homem. Ambos são seres humanos que necessitam o equilíbrio no convívio, que necessitam o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico. Tá? Então, não é nenhuma questão. É que naquela época em que surgiu a histeria, existia, sim, aquele apego muito grande ao machismo. Exato. Né? Então, naquela época do final do século XIX com o século XX, se regia muito forte a questão do machismo, né? Então, durante muito tempo, a histeria foi considerada como uma doença feminina. E eles, né, os médicos daquele período, como essas convulsões, paralisias, todos esses comportamentos que as mulheres traziam não tinham uma causa orgânica que as explicasse, né? Eles consideravam como uma fuga das obrigações dessas mulheres, né? Uma fuga dos seus compromissos, certo? Aí Freud, não contente com isso, foi estudar com Charcot na França. Charcot era um médico hipnólogo. E lá com Charcot, Freud pôde perceber, Charcot começou a trazer que era algo relacionado ao sistema nervoso central, né? E através de Charcot, Freud conseguiu perceber que a histeria também era cometida por homens, não exclusivamente das mulheres. Então aí já começava a quebrar essa ideação que existia naquele período. Isso já começou a falar, opa, peraí, então a histeria não tem nada relacionado ao ser feminino. A histeria é uma questão, um transtorno, uma doença que pode acometer tanto homens quanto mulheres. Ambos podem apresentar. E o que seria a histeria propriamente dito? É aquilo que Freud, né, seguindo aqui em frente, é justamente aquilo que Freud trouxe, que a histeria nada mais é do que a repressão dos conflitos emocionais, né? É justamente entender que aquilo que foi reprimido no inconsciente, como a gente já viu muitas vezes, que o nosso inconsciente guarda tudo aquilo que nós vivenciamos, certo? Nada mais é do que uma repressão, um acúmulo de todas aquelas vivências e de vivências nada saudáveis, né? As coisas que não eram lidadas, trabalhadas, as dores, certo? E ele acreditava que esses sintomas, tanto físicos, né, quanto os comportamentais também, eram uma forma do indivíduo estar expressando esse conflito emocional não resolvido. Então, quando essa pessoa não parava de enxergar, parava de andar, essa pessoa, às vezes, surgia até gravidez psicológica,
né? Uhum. Qual que era o desejo reprimido dentro dessa pessoa? Um desejo que ela não pôde realizar, que a gente sabe que a nossa mente tem inúmeros desejos que não podemos realizar, só que isso fica lá, aquele desejo pulsando, eu não consigo realizar. Como que ele se manifesta? Uhum. Não é verdade? Comportamentos, a agressividade, de repente, aquele negócio que foi acumulado de uma maneira tal, não foi lidado, não foi compensado, ele estoura. Então a pessoa acaba saindo agredindo, às vezes fisicamente, como às vezes verbalmente, né? De repente você olha para a pessoa e fala: pô, meu, o que aconteceu? Sabe aqueles repentes que dá, que a pessoa estoura, começa a falar uma pessoa que é quieta, né? Uma pessoa controlada, vamos dizer assim. De repente, do nada, aquela pessoa começa a falar um monte. Você pega, você olha assim. Ué, já É. aconteceu com vocês? Coloca aqui se vocês já observaram pessoas com esses repentes, né? Que a gente fala. Ou pessoas que do nada, gente, eu tô com uma dor de cabeça hoje que tá insuportável. Parece realmente que eu vou ficar louco com essa dor de cabeça. Mas da onde que tá vindo isso? Não sei, não sei. Aí você vai começar a olhar, conversar com a pessoa, quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo na vida dela. Coisas às vezes dela e às vezes coisas não dela. Faz sentido, Muralha? Ela vem carregando coisas, né? Ela vem engolindo sapos, não é isso, turma? E aí chega uma hora que isso explode e você acaba tendo, assim, um susto, né? A gente se assusta com aquilo. Já tem pessoas que até acabam se acostumando com isso, né? Essa semana chegou uma pessoa para mim, Murari, e ela falou para mim assim: eu estou com uma dor de cabeça que não sara, uma dor aqui nas costas, um peso, é o relato de uma pessoa, tá, gente? Um peso aqui nas costas que eu não estou aguentando e eu tenho dores de estômago, enjoos todos os dias. Aí ela começou a relatar. Tá. Ela começou a trazer. Era uma coisa? Eu acho que não dava para pôr nas duas mãos, viu? E o foco dela era aqui, e geralmente é em um só ponto, mas o que faz esse ponto chegar para a gente no nosso corpo são várias questões acumuladas, né? Sim. Então, olha que interessante, turma. É um jeito das pessoas externarem aquilo que está em desequilíbrio, está disfuncional. E alguém precisa chamar a atenção de alguém, e alguém chama a sua atenção. Então, existe o chamar a atenção do outro. Geralmente, isso está ligado muito no apego com as coisas ou com as pessoas. Está muito ligado, às vezes, à falta do autoprestígio, do amor próprio. Está muito ligado à nossa autoestima, à nossa autoimagem, à nossa identidade. Então, eu preciso ter reconhecimento de fora, e às vezes chega esses comportamentos agressivamente desequilibrados. E tem aquela pressão interna da cobrança que você faz com você mesmo, dos Sim. projetos. Como a Carmen falou, a gente sabe que muito daquilo que a gente deseja, a gente não vai conseguir realizar. E muito desses desejos são inconscientes. E só que você não sabe, né? Que não sabe desses desejos. E o inconsciente, ele precisa, de alguma forma, se expressar. E essas expressões podem chegar como histeria. Infelizmente, agora, felizmente, para quem
está estudando a cabeça. Felizmente, para quem sabe que existe uma saída, um caminho, uma cura. E essa cura, né, Carmen, a gente pode estar trazendo aqui para vocês o que, de fato, é a premissa, né? O que, de fato, é o que faz o grande sentido da psicanálise, que é a cura pela fala. É o divã, é você procurar alguém profissional da saúde mental, é você se permitir, é você entender que esses impulsos e esses disparos que você tem, ou se você conhece alguém, é possível chegar na cura. Agora, você precisa se permitir essa cura. Sim. Você precisa dizer sim para a mudança, né, Carmen? É isso aí. O surgimento da psicoterapia deu-se daí, né? Quando Freud começou a investigar, a ir mais a fundo, né? Ele começou com a hipnose, que a gente já sabe, mas ele viu que quando a pessoa começava a se manifestar, né? Começava a relatar, ele percebeu que aquilo ele conseguia abordar essas questões que estavam reprimidas dentro do indivíduo, dentro do sujeito. Foi daí que surgiu a psicoterapia, a cura pela fala. Como a gente trabalha aqui dentro da psicanálise, a livre associação, né? Foi o surgimento da livre associação. Então, a importância do indivíduo se manifestar, a importância do indivíduo relatar, colocar para fora, expressar, que é aquela frase de Freud que é maravilhosa, né? Que as emoções não expressas nunca morrem, elas saem mais tarde das piores formas possíveis. E é justamente isso. Histeria é uma dessas formas. Certo? Então, tá tudo acontecendo aí dentro, gigante. Está tudo acontecendo aí dentro. Essas coisas não morrem, estão vivas. Essas emoções, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, elas precisam dizer que estão aí acontecendo dentro de nós. E existem várias maneiras dessas expressões acontecerem em nossas vidas, na vida real. Porque a vida real, para muita gente, é aquilo que se vê, é aquilo que se crê, é aquilo que você tem como o acreditar, a crença. Só que antes da sua crença, antes do ver para crer, muitas coisas estão acontecendo aí. Interessante. E aí você se depara, você se permite, aí você fala para alguém profissional, alguém que você confia, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Eu não sei mais o que fazer com esses sentimentos. E agora? Ontem, essa semana, eu tive um ataque, eu tive um transtorno. Olha, como pode eu falar assim com o meu esposo? Olha o que aconteceu semana passada com a minha filha. Então, tudo isso precisa ser externado. Que bom que a livre associação, que bom que a terapia, que bom que a psicanálise fazem parte das nossas vidas, né, Carmen? É isso aí. E, assim, às vezes, né, pegando gancho nisso que você está falando aí, às vezes chegam pessoas para nós que falam assim, gente, eu gritei com fulano, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca gritei com ninguém, mas eu não aguentei naquela hora, eu explodi. Não é verdade? Então, assim, é a necessidade de pôr para fora, é a necessidade da expressão, é a necessidade, é aquela questão, né? Muitas coisas a gente não consegue sozinho. Muitas coisas a gente não consegue sozinho e a gente precisa, sim, da ajuda, né? Exato. A ajuda dos terapeutas, dos psicanalistas, às vezes de uma pessoa muito próxima, mas busque essa ajuda. Perfeito. Busque essa ajuda. Não segura tudo para si sozinho, porque
uma hora. Lembra, tudo tem uma capacidade. Transpassou essa capacidade, alguma coisa acontece. Podem ser coisas não tão boas ou coisas piores ainda. Exato. Né? E é de perfil para perfil também, né, turma? Sim. Pode ser que você seja um pouco mais analítico, analítica, você seja uma pessoa que tenha um entendimento de reflexão das coisas, e aí uma tomada de decisão ou de comportamento seja mais sutil. Só que tem pessoas que são mais reativas, pessoas que são mais emotivas, essas pessoas estão incluídas, assim, sabe, de forma muito comprometida na sociedade, nos relacionamentos, nas trocas. Então, você imagina, para esse perfil de pessoa, não é fácil administrar essas questões internas. Ela precisa, de alguma forma, colocar para fora. E aí você imagina uma pessoa dessa não procurar ajuda, não entender que ela precisa de alguém para poder orientar, para poder ajudar nesse quesito. Trazendo um pouco a integrativa aqui do nosso método, então tem pessoas que têm um metaprograma mais introspectivo, né? A orientação interna, a motivação interna. Interessante que essa liderança pessoal para essa pessoa já consegue, sabe, resolver muitas coisas. A resolução de todo esse entendimento passa a ficar mais leve para esse perfil, né? Para esse colega. Agora, tem pessoas que têm uma orientação externa, de fora para dentro. Então, vocês imaginam que, meu Deus, não é fácil. Eu sei que a Carmen e eu, a gente está muito mais nesse perfil da orientação interna, né? Sabe, de você ter o seu momento e, de alguma maneira, com habilidades da inteligência emocional, mesmo você não fazendo curso. Tem gente que tem essa habilidade. Volto a dizer, é perfil, é característica. Ela consegue impressionantemente se resolver, ou pelo menos uma grande parte dessas questões. Agora, tem gente que precisa externar sem filtro algum. São pessoas que são mais analíticas, né, Murari? São aquelas pessoas que respiram um pouco, vão pensar na situação, vão relembrar, vão trabalhar. Às vezes ela não consegue lidar com ela, não estamos falando que ela lida com tudo, às vezes aquilo também reprime nela, mas ela não estoura assim tão facilmente. Agora, essas pessoas externas, elas reagem antes de analisar, de pensar, né? É aquelas que bateu, levou. Aqui não, toma. E aí o que a gente sempre fala, né, gigantes, que quem conhece os outros é um sábio, quem conhece a si mesmo é um iluminado. Então, alguém deve estar se perguntando aqui, Carmen, poxa, meu marido, ele tem essa característica mais reativa e eu sou mais analítica, eu sou mais gestora das minhas vontades, dos meus impulsos, vamos pensar assim. Então, olha que interessante. Você entrando nesse universo do autoconhecimento, você vai aprender a administrar mais o seu relacionamento, as suas emoções, e inclusive as emoções do seu convívio aí de casa. Então, por isso que tem choque, né? Inclusive dentro dos relacionamentos. Porque por não saber lidar com essas questões, acaba, inclusive, tendo muitos casos negativos nos relacionamentos dentro de empresa, dentro da sua casa, você, né, o seu marido, você, a sua esposa, com os filhos, a mãe, o pai não saber lidar com esses impulsos, principalmente na fase da adolescência. Então, olha como é importante estudar, olha como é importante a gente se envolver com a nossa mentalidade, com o nosso emocional. Turma, bora estudar cada vez mais. Temos que estudar cada vez mais para que a nossa saúde
mental, emocional, seja sempre a da melhor possível. Hoje, o nosso encontro foi 35 minutos aqui. Vocês estão gostando? Bater um papo aqui com a gente? Vocês gostaram desse papo? Se não, Coloca aí pra gente. os nervosos, escrevem aqui o que vocês acharam desse tema, o que vocês estão aí pensando sobre tudo isso que nós falamos aqui. E aí, Carmen, tem aqui uma tela, que é para poder finalizar, tá? Só para poder deixar aqui claro para a galera aqui, ó. Vamos lá. A introdução do conceito de catarse realizado por Freud, que envolvia trazer à tona esses conflitos reprimidos por meio da psicanálise e da terapia verbal. Ele propôs que, ao trazer à consciência os sentimentos reprimidos, os sintomas da histeria poderiam ser aliviados. É tudo aquilo que a gente está falando até agora. A gente trazer à consciência, porque esses sintomas, eles são inconscientes. Às vezes a pessoa não percebe o que está acontecendo com ela, né? E qual a causa desses comportamentos, desses sintomas. Então, Freud trouxe justamente essa questão de fazer com que venha a consciência, porque vindo a consciência é onde se encontram alternativas, meios, formas de aliviar, né? E quem sabe até curar, ressignificar essas situações da sua vida. Muito Faz sentido? Total sentido, turma. A gente só muda aquilo que a gente reconhece, a gente só transforma aquilo que domina. Bora dominar a cabeça. Vamos fazer esse movimento da liderança pessoal. Essa é a nossa proposta aqui. E esse foi o nosso tema de hoje do Quinta com Psicanálise. Histeria na psicanálise. Comenta se você gostou desse bate-papo. Vamos deixar essas telas para você, que faz parte do grupo VIP do Quinta com IDM. Quinta-feira que vem tem um outro tema especial para você. É isso, Carmen? É isso aí. Na quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente com vocês com um novo tema. Murari, seria bacana o pessoal que está lá no grupo com a gente, se eles pudessem sugestões de algum ponto que eles gostariam que a gente abordasse, não seria? Vamos colocar uma enquete lá? O que você acha? Vamos pôr lá nós vamos deixar no pessoal do grupo VIP, que está sempre com a gente, pessoal que participa direto aqui com a gente do Quinta com IDM. Você que participa toda quinta-feira e ainda não está no grupo VIP, chama a gente, porque com certeza vocês têm o nosso contato. Chama a gente que a gente encaminha o link do grupo VIP para vocês do WhatsApp, tá ok? E lá a gente vai deixar essa enquete, como o Murari disse, para sugestões de temas. A gente vai trazer alguns temas. O que vocês gostariam que a gente abordasse aqui com vocês? Que a gente trouxesse nesse bate-papo gostoso, certo? Perfeito. Que na nossa linguagem do dia a dia, não é verdade? Para que vocês possam cada vez mais ter aquela virada de chave. Certo? Porque tudo, ou quase tudo, a psicanálise explica. Então, vocês imaginam, a gente tem o nosso curso de formação, são 14 meses, 27 módulos, caramba, conteúdo tem de monte para poder trocar com vocês. A gente tem uma programação, mas vale muito a pena te ouvir. Lá na enquete, coloque, então, o que você gostaria que a gente abordasse aqui no Quinta com IDM, que vai ser um prazer trocar com vocês. Excelente finalzinho de semana para você, gigante. É isso aí, para vocês também, para todos vocês, tenham um excelente finalzinho de noite, um excelente final de semana. E até a próxima quinta-feira, Quinta com IDM, aqui às 20 horas, hein? Carmen, beijo. Fica com Deus. Beijo.